dá refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencer. Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim. Ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos, é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Por que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, por que devemos orar? Porque nós somos ansiosos, nós somos inquietos em relação aos nossos problemas, ao dia de amanhã. Como é que vai ser? Meu Deus, essa crise, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar? Então, por causa da nossa condição humana, é que nós devemos orar. Porque se nós formos absorver os problemas pelos quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos na família, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer. Mas nós, no momento da oração, estamos nos lembrando de que servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, se existe uma situação que está me tirando a paz, que está me tirando o sono, eu devo apresentá-la diante de Deus. É isso. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas a Bíblia nos orienta a orar, porque há poder na oração. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Ele disse assim, olha, Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tá vendo? Tem alguém sofrendo? Ora. Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui fala, né, da autoridade que está sobre a igreja. Tá vendo? Os líderes da igreja. Você é a igreja. Mas tem pessoas na igreja que são delegadas por Deus para determinadas funções. E aqui Tiago fala especificamente dos presbíteros, dos líderes, para que eles orem sobre o doente e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí o verso 16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que consagraram a sua vida a Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pelo arrependimento e que tiveram seus pecados perdoados e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses, aos olhos de Deus, são justos. Outra coisa, qual o lugar certo para orar? Eu tenho que ir para a igreja para orar? Tem gente desesperada aí para abrir a igreja para o cara ir para lá orar. Irmãos, não existe um lugar certo para orar. A igreja é o local onde nós nos reunimos. O templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos. E é bom ter comunhão com os irmãos e tal, mas não neste momento. Não é necessário ir até a igreja para orar nesse momento. Como eu falei, qual o lugar certo para orar? Se fosse perguntar para Jesus, ele falou, no quarto. Aí. Se nós perguntássemos para Jesus hoje, Jesus, qual o lugar certo para orar? Ele diria, no quarto. Mas ele também escreveu outras coisas aqui. Sabe por quê? Porque antes era costume do povo judeu ir para o templo orar, ir para o monte, não é pecado ir para o monte, ir para a sinagoga, e nós trouxemos esse costume de que tem um lugar certo para orar. Mas Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 19 e 20. Ele fala assim, olha, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele fala onde, não fala em que lugar não. Onde se reunirem, na praça, na rua, na sala, no quarto,
lá na empresa, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Aqui nós estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, com a mesma intenção de louvar a Deus, de aprender da palavra. É ou não é verdade? Você aí na sua casa, no seu estado, no seu país, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mas nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está intermediando essa conversa entre nós aqui. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Eu tenho falado que mesmo com cultos online, nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Fantásticas. Olha essa palavra, irmãos. Olha como essa palavra falou ao meu coração. Ensinamento simples de escola dominical. Mas como é bom rever essas coisas. Como é bom reaprender essas coisas. Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de quem devemos orar? A quem devemos dirigir a nossa oração? João capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. Diz assim, olha, Jesus falando, tá? Isso é Jesus, as palavras dele. Isso está na Bíblia evangélica, católica, espírita, as palavras de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que que os crentes oram em nome de Jesus? Por causa disso aqui. Porque Jesus ensinou que o que nós pedirmos ao Pai em nome dele, será atendido. Ele fará por nós. Ele ratifica, ele reafirma esse princípio em João capítulo 16, uma verdade bíblica. Geralmente ela é respaldada por outras passagens. Em João capítulo 16 diz assim, verso 24, Jesus falando também. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Talvez você venha de uma tradição onde foi ensinado a você pedir em nome de outras pessoas. Eu vim dessa tradição. Para cada causa havia um santo, havia uma pessoa. Mas Jesus está dizendo para pedir em nome dele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, intermediário, que não seja Cristo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos que nasceram aqui na terra pecaram. Da pessoa mais santa que você conhece, até o mais pecador, todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum nome pelo qual nós possamos chegar até Deus, apresentar as nossas petições a Deus, muito menos o nosso. Eu não posso orar a Deus dizendo assim, Deus, o senhor me conhece, né? Eu sou o cara do minuto com Deus, eu sou o pastor Edivaldo. Olha o tanto de coisa boa que eu faço, Jesus. Olha as mensagens que eu coloco todo dia na internet. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê os meus pensamentos em todo o tempo, as minhas palavras, as minhas atitudes. Então eu não posso orar baseado no meu mérito. Por isso eu oro em nome de Jesus. Jesus, ele foi morto no meu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o mundo. Então, respaldado por ele, pela vida dele, pela obra dele, é que eu oro a Deus, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,